Vida de universitários longe de casa traz ganhos e desafios. Mulheres buscam espaço no cenário competitivo dos esportes eletrônicos. O projeto para crianças ajuda na formação de novos jogadores de futebol em Ribeirão Preto. Veganismo é tema da nossa entrevista de hoje. Começa agora o Lente Aberta. O MEC divulgou que a data de inscrição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que aprova alunos para universidades públicas, será entre 28 de fevereiro e 3 de março. Já para o ProUni, que distribui bolsas em instituições privadas, será de 7 a 10 de março. Para ficar por dentro de possíveis prorrogações e para mais informações, acesse a página gov.br/MEC. Mesmo com grandes desafios, a experiência de sair de casa pode trazer benefícios. É o que mostra a reportagem de Hugo Luque. Embora dolorosa, a experiência de deixar o ninho e sair de casa, ainda que no final da juventude, pode ter excelentes resultados. Olha, para mim, vindo para Ribeirão foi bem fácil, porque eu já tive bastante experiências, até experiências também de troca de escolas, eu já troquei bastante. Então, fazer amigos, construir mais amizade, esse ciclo social, para mim é bem tranquilo. Mas eu acho que essa seria a principal dificuldade de todo mundo mesmo. Fazer raízes no lugar de onde está chegando e tudo mais. A universidade é o próximo passo para muitos estudantes assim que deixam o ensino médio. Para alguns, no entanto, pode ser uma jornada a quilômetros de distância. Só no ano de 2018, para se ter ideia, cerca de 11% dos alunos matriculados no ensino superior brasileiro vieram de outras cidades. Uma jornada que proporciona não só renovação, mas muitos desafios. Cauê, que recentemente trocou o curso de Psicologia pelas Relações Internacionais, conta das dificuldades que enfrentou com colegas de república. Hoje em dia eu estou morando só com o Pedro, que ele faz Psicologia também, mas aqui na minha casa são 3 quartos, então antigamente morava mais um. Esse outro eu conheci assim que eu cheguei aqui, conheci pela Psicologia, o Pedro também. Mas com esse primeiro não deu muito certo, ele foi trabalhar para outro lugar agora e ele está morando mais perto do serviço dele. E o Pedro dá muito certo a gente, até a bagunça dá bom, então estamos seguindo assim. O estudante lembra ainda que após deixar Goiânia, ele chegou a viver na pensão de um bar nas imediações da universidade e hoje conta com 2 grandes companheiros. Eu tenho esse daqui, que é o Leonardo, e tenho o Céu também. Os 2 me ajudaram muito, assim, até em momentos que a gente se sente mais sozinho, assim, e tal, ir lá, fazer um carinho neles, ou só ficar olhando eles mesmo, assim, já ajuda muito no dia. Para essa psicóloga, os animais de estimação podem ser boas companhias, mas ela também ressalta que o apoio psicológico nessa fase pode ajudar a enfrentar as mudanças. É uma fase, né, que exige muitas mudanças, não só a questão do local, do lugar, da cidade, mas várias mudanças internas com esse jovem, né? Como assim é um período de muito estresse, o que eu sugiro, né, enquanto profissional? Sugiro que a gente também busque uma ajuda também, né? Busque uma ajuda de um profissional qualificado, né? Se o jovem tem condições, Hugo, de fazer uma terapia, que faça uma terapia, né? Porque assim, não tem jeito, né? Saiu do terceiro colegial, aquele tempinho para poder respirar e iniciar um novo ciclo, que também vai ser árduo, né? E atividade física, né? Eu gosto de ajudar muito, muito, muito também. A ajuda, no entanto, nem sempre vem de um especialista, mas de quem vive e compartilha a experiência. Aqui mesmo no condomínio, a gente tem um grupo de amigos do condomínio, então sempre que está precisando de alguma coisa, a gente manda um salve lá. Todo mundo é de outra cidade e está lá na mesma situação, então é um grupo de ajuda. Daniela enfatiza que assumir responsabilidades é importante e que a dor da separação da família faz parte do crescimento pessoal. A gente está cortando, né, também o cordão com os nossos pais, né? A gente está saindo, né, da nossa família de origem e a gente está indo em busca dos nossos sonhos, ou seja, seguindo para a vida. E então, assim, é saudável, né? Prova disso, Cauê, já identificado a nova vida, entende que apesar das dificuldades iniciais, o resultado final de deixar o ninho representa um voo sem fim.
Todo lugar que a gente vai, a gente conhece novas pessoas, cria um apego, e quando a gente sai de lá, a gente acaba deixando uma saudade disso também. Então, mesmo se eu voltasse para Goiânia, eu ia sentir saudade das pessoas que estão aqui agora, que eu já conheci. Então, eu acho que, independente de para onde eu for agora, esse rumo eu já comecei, sabe? Os esportes eletrônicos, também conhecidos como e-sports, estão chamando a atenção atualmente. E o público feminino também busca por espaço nesse novo mercado. Confira na reportagem de Hector Alcântara. Olhos focados na tela do computador, cliques e mais cliques no mouse, e horas de gameplay. Essa é a rotina da estudante de farmácia. A Lari, como é conhecida nos jogos, precisou abandonar o sonho de se tornar uma profissional nos games para lidar com a faculdade. Ultimamente a faculdade me dá uma bloqueada maior, né, porque muito estudo. Mas eu já sonhei em ser profissional de LoL, já acompanhei LoL por bastante tempo. Eu acho que esse sonho de virar profissional só não foi mais pra frente porque exige uma dedicação muito grande que eu não poderia dar no momento. Com o crescimento entre os jovens e principalmente entre as mulheres, o eSports tem se tornado uma nova profissão entre diversos jogos online. Mas quando pergunto à estudante sobre o cenário feminino no esporte, ela faz críticas. Então, essa é uma pergunta muito delicada, porque eu acho que ele não é muito valorizado. Não só o esporte, como o esporte no geral. É muito difícil a mulher ter uma grande visibilidade, né? Ser, como que fala? Valorizada. Mulher ser valorizada no Brasil é uma coisa muito difícil. Então, só que é um cenário muito forte. As mulheres não perdem nada, né? Então, é realmente um cenário muito forte. Mais de 51% de jogadores de jogos online são do público feminino e 62% são praticantes de jogos mobile. E mesmo com total domínio nos números, a gameplay diária vivida por essas jogadoras não é nada fácil. Várias vezes eu deixei de jogar por um tempo, quase excluí minha conta e tudo mais, justamente por causa de machismo, sei lá, durante a partida deixei de fazer alguma coisa ou nem deixei de fazer alguma coisa e simplesmente falarem, vai pra cozinha, seu lugar não é no jogo, tudo mais. Ou, sei lá, tô numa lane que não seja de suporte, e aí fala, seu lugar é no suporte, você não pode jogar, sei lá, de assassino ou coisas do tipo. Mesmo com as dificuldades, as mulheres estão ganhando espaço dentro do cenário competitivo nacional. Além de em campeonatos internacionais, organizações também estão investindo nas mulheres. Acho que o cenário do esportes no Brasil hoje é gigantesco e está crescendo mais ainda, principalmente para o lado do cenário feminino, que hoje a gente vê coisas que não existiam antigamente. A gente teve ali os Game Changers da Riot, tanto no Valorant, que hoje a gente está tendo um mundial de cenário feminino, a Team Liquid representando a gente, o Brasil. Serê, como é conhecido na internet, diz que o esporte nacional está mudando as raízes e dando mais visibilidade ao público feminino. Acho que isso está sendo maravilhoso, tanto para dar espaço para quem não tinha nesse cenário, que a gente sabe que o cenário de esportes ainda era um cenário muito masculino, não misto da forma que deveria ser, então está se abrindo muitas portas e dando muitas oportunidades para quem também merece. Lara acredita que novos jogos podem trazer um melhor nível profissional, mas sabe também que tem muitos desafios pela frente. Tem muitos desafios no caminho, muita pedra no caminho também. Então, exige dedicação. Então, o jogo realmente tem que me dar um brilho no olho de falar, não, pera, eu vou gastar horas do meu dia para fazer isso, eu vou gastar horas de estudo para me profissionalizar da maneira correta. Mas sim, se tiver um jogo que faça isso comigo, eu não vejo por que não fazer isso. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto que busca profissionalizar novos jogadores de futebol em uma comunidade de Ribeirão Preto. E também confere a nossa entrevista sobre veganismo. Voltamos daqui a pouco. Câmara dos Deputados aprovou em plenário o projeto que prorroga em 6 meses o início da cobrança de tarifas. Esse projeto é direcionado à distribuição de pequenos geradores de energia elétrica alternativa, como a solar. Para o relator, deputado Beto Pereira, do PSDB, a proposta vai estimular investimentos em fontes alternativas de energia. A cultura vegana está cada vez mais presente na sociedade.
Estudos feitos pelo IBOP revelam que, em 2018, a população de veganos no Brasil beirava em torno de 7 milhões de pessoas. Com isso, restaurantes, cafés e outros estabelecimentos começaram a entrar no ramo. Para falar mais sobre o assunto, o repórter Otávio Gentil convidou o empresário Fábio Burim, dono de um restaurante vegano em Ribeirão Preto. Olá, hoje vamos falar sobre veganismo e como essa cultura tem mudado a vida de milhares de pessoas. E para falar sobre esse assunto, convidamos Fábio Burim, que é empresário e dono de uma cafeteria totalmente vegana, além de ser propriamente vegano de carteirinha. Muito obrigado por ter vindo, Fábio. Otávio, eu que agradeço, é uma honra falar sobre esse assunto. Bom, e para começar as perguntas, eu já queria perguntar há quanto tempo você é vegano e o que você fez para aderir a essa forma de vida, né? Legal. Eu sou vegano há 2 anos e meio, comecei como vegetariano, né? Vegetariano já fazem uns 7 anos, né? 2 anos e meio eu fiz a transição para o veganismo. E o que me fez aderir a isso, na verdade, foi um questionamento sobre a nossa alimentação, né? Muitas vezes a gente não sabe que ponto a gente escolheu comer o que comemos, né? Muitas vezes a gente é induzido por uma cultura a comer o que nossos pais comem, nossos avós comem. Então, o ponto de dar um start foi questionar o que eu como, a minha alimentação, e aí sim procurar caminhos que me levem a uma alimentação mais consciente. Eu achei o vegetarianismo e o veganismo. Ah, legal. Bom, e hoje, em sua opinião, por que houve um aumento desse veganismo na nossa comunidade, né? A gente vê esse crescimento e, na sua opinião, o que fez isso aumentar? Eu acho que o acesso a conhecimento, né? Então, hoje a gente tem o conhecimento na palma da nossa mão, né? Com o celular, a internet, né? Está acessível à grande maioria das pessoas. Então, a gente consegue, através de documentários, né? Entender o que a indústria da carne faz, né? E entender qual seria o caminho para ter uma alimentação mais consciente. E aí a gente leva em conta a saúde, a gente leva em conta o meio ambiente, né? A proteção dos animais. Então, o acesso a esse conhecimento é o que está levando as pessoas a realmente aderir a essa forma de se alimentar, que é muito mais que uma forma de alimentar, é um estilo de vida, né? Então, o veganismo está crescendo bastante, acho que por causa disso, e a gente vê, né? A gente vê bastante uma aderência muito maior e as indústrias também oferecendo muito mais esses produtos como antes não tinha, né? Então, acessibilizando uma transição para que ela seja mais tranquila, né, o veganismo. E, bom, quanto à dieta vegana, o quanto ela pode mudar a vida da pessoa, né? Na sua opinião? Essa é uma ótima pergunta, porque mudou minha vida, né? Então, assim, além da saúde em si, que você realmente sente no seu corpo, você sente seu corpo diferente, tem também a questão da personalidade. Quando você questiona a sua alimentação e se adere a um estilo de vida, você cria uma personalidade para você mesmo, né? E aí, por exemplo, o Fábio faz muito mais sentido hoje do que antes, quando ele não era vegetariano ou vegano. Então, as minhas escolhas criaram o meu caminho, né? Então, eu acho que essa é a principal questão, sabe? Que faz as pessoas escolherem, que faz as pessoas se sentirem melhor. Além da saúde, é você criar uma personalidade própria, escolher uma alimentação que você acha mais consciente, mais adequada para o momento de vida que o planeta está passando, né? E, bom, em questão de mercado, hoje a gente vê um grande crescimento de estabelecimento vegano, né? Abrindo ao redor do Brasil. E, na sua opinião, quanto esse crescimento é visível para ter mais opções veganas no mercado? Eu tenho essa experiência, né, porque eu tenho um estabelecimento vegano, é uma cafeteria vegana, 100% vegana, e lá a gente enxerga realmente esse aumento, né? E não é só na cafeteria, como eu disse, as grandes indústrias estão se aderindo também, né? E é claro, quando se cria uma demanda, as grandes indústrias vão seguindo, né, essa demanda, né? Mas, ao meu ver, é muito benéfico nessas grandes indústrias. A gente vê até grandes indústrias da carne, criando carnes de laboratório, criando carnes veganas, né? Existem pontos que às vezes o veganismo se distancia disso, ou seja, a mesma indústria que está vendendo carne está vendendo também produtos veganos, tem linhas que distanciam disso, mas eu acho muito benéfico,
porque isso acessibiliza uma transição mais tranquila para o veganismo. Isso vai levar as pessoas a se tornarem mais veganas por estar mais fácil, porque essa é a grande dificuldade. Esse é um ponto talvez contra o veganismo, é a dificuldade de se tornar vegano, mas essas indústrias estão facilitando muito. E eu também, meu propósito dentro da minha cafeteria é também facilitar a transição. Muitas pessoas vão lá, às vezes são vegetarianas, às vezes só têm vontade de se tornar vegetariana, e a nossa proposta é acessibilizar e fazer com que a transição seja mais tranquila para o veganismo, né? Então, acho que está sendo um movimento muito positivo que está sendo criado. A gente vê cada vez mais diversidade até de receitas, né, veganas, e igual você falou, trazer essa facilidade para quem quer aderir, né? E para fechar essa última pergunta, para aqueles que possuem o desejo de se tornarem veganos, se tornarem parte dessa cultura do veganismo, quais seriam as dicas que você daria para essas pessoas? Primeiro, a principal dica, e que funcionou muito comigo, né? Muitas pessoas perguntam, nossa, parece que foi fácil quando as pessoas veem como eu me alimentava antes, como eu me alimento depois. Porque do dia para a noite eu realmente parei de ter vontade de comer carne ou laticínios, né? E o que levou a isso foi realmente ter esse acesso a esse conhecimento. Então, ter, entre aspas, fechado na minha cabeça, né, usando coloquial, o sentido do veganismo. E aí as escolhas ficam mais fáceis, aí a vontade não surge mais, sabe? Então, a principal opinião minha para ajudar a pessoa a ser vegana é vá atrás de documentários, de entrevistas, de notícias sobre o veganismo, né? Veja qual é o impacto da indústria da carne, que é um impacto que realmente tem um impacto muito forte no meio ambiente, né? E esse é o principal propósito do veganismo, é que seja uma alimentação mais adequada com a crise climática que a gente está vivendo, né? Que tenha menos impacto negativo no meio ambiente. Então, eu acho que se a gente for nessa linha da pessoa obter esse conhecimento e também buscar facilitadores, sejam cafeterias, sejam indústrias que estão facilitando essa transição, vai ser uma transição mais tranquila e assertiva. Assim. Entendi. Bom, essa foi a entrevista de hoje. Queria agradecer novamente. Eu que agradeço, é um prazer. E a gente volta com você, Felipe. Nosso repórter Rubens Avelar foi visitar um projeto de futebol no bairro Campos Elíseos, em Ribeirão Preto. O objetivo dessa iniciativa é revelar novos atletas e usa o esporte para educar crianças. Confira agora. Há 2 anos, David começou a jogar futebol e desde que chegou aqui, ele disse que aprendeu muitas coisas que vão além do esporte. O que eu mais aprendo é a disciplina e o futebol, né? Ele sempre está ensinando nós aí a disciplina e ser honesto, tudo. E nós estamos indo, hein? Ser um jogador de futebol é e continua sendo o sonho de muitos jovens. O esporte é uma das maiores paixões que tocam o coração dos brasileiros. Em escolinhas como essas aqui no Campos Elíseos, alguns garotos encontram a maneira para realizar esse grande sonho. São nas manhãs de sábado que várias crianças se reúnem para treinar futebol, no projeto Terceiro Céu, que existe há 10 anos na comunidade do Brejo, em Ribeirão Preto. Segundo o treinador e coordenador do projeto, hoje são atendidas cerca de 140 crianças. Nós somos aqui um trampolim, uma etapa. Então a criança ela vem, ela participa e as crianças que se desponta, a gente encaminha, a gente indica para os nossos amigos que têm escola de futebol. Então nós temos alguns alunos já jogando campeonatos, até mesmo campeonatos federativos. Kleber fala também quais são as dificuldades de manter o projeto. O Terceiro Céu, ele não tem um viés político e nem vinculado com a prefeitura. Então nós dependemos apenas de pessoas e de empresários. Então a nossa maior dificuldade hoje, até mesmo pela questão do país, é financeira, porque nós temos que manter toda a estrutura funcionando e dar um mínimo de dignidade para nossas crianças. O futebol é um instrumento que Kleber acredita ser educador e que também pode ser transformador. Nós estamos aqui há 10 anos com essas crianças com um único objetivo: formar homens de bens. Hoje nós vivemos a melhor geração, porque nós não temos nenhum dos nossos garotos envolvidos
em diversas situações aqui, problemas da sociedade e da comunidade. Então eu costumo dizer que o futebol aqui é um instrumento para a gente poder educar essas crianças e não deixar que elas amanhã entrem num tráfico de droga e se perca, né, devido aos problemas da sociedade em geral. David diz que se inspira no jogador Neymar e conta por que tem o sonho de ser um jogador de futebol. Tem muitas pessoas que veio de baixo, aí eu me inspiro aí. Tipo lá, o Neymar, essas coisas, ele veio lá de baixo, então eu não desisto do meu sonho não, que eu sei que eu vou conseguir um dia. O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.